Olá, amigos, irmãos, este é o primeiro estudo bíblico do PEN do ano de 2021. Este primeiro estudo traz os destaques deste ano, e o destaque deste ano é: recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Então, aí nós estamos trazendo aqui. Já esse primeiro estudo é justamente falando do lema do ano, então nós vamos resumir os estudos 1, 2 e 3 aqui nesse momento de agora. E o lema do ano de todos esses anos agora que nós estamos vivendo aqui, o lema geral firmados em Cristo. E está fundamentado no texto bíblico de Atos 2:42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esse é o texto base. Ele mostra a igreja de Jerusalém, aquela igreja logo depois que Jesus subiu ao céu, depois que o Espírito Santo desceu. Então eles tinham ali uma igreja que serve de exemplo para nós, porque isso que eles faziam, essas 4 coisas aqui que eles faziam são muito importantes. Eu vou ler também na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então essas 4 coisas são muito importantes para nós como igreja também nos dias de hoje. E por isso vamos pedir a bênção de Deus em oração agora. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de aqui estudarmos a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender a tua vontade, para que possamos aceitá-la em nosso coração e para que possamos confiar em tuas maravilhosas promessas e andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. É importante que nós também, como aqueles primeiros cristãos, perseveremos na doutrina dos apóstolos, isto é, nos ensinamentos, fiquemos firmes nos ensinamentos dos apóstolos. É importante também que nós vivamos em amor cristão. O amor é o resumo de toda a lei da Bíblia, né? Então nós precisamos viver em amor cristão. Cabe aí uma pergunta para cada um se analisar: como é que está o meu amor? Eu vivo em amor cristão com a minha família? Eu vivo em amor cristão com os meus irmãos lá na igreja? Isso é muito importante. Todo mundo acha que vive em amor cristão e que ama, talvez até o momento em que alguma coisa dá errado. Quando alguém me ofende, quando alguém faz alguma coisa errada contra mim, enfim, qualquer coisa que dá errado, aí de repente parece que não existe mais amor, né? Não existe mais perdão, né? Então, viver em amor cristão é fundamental e é básico. Ele subentende que nós vamos precisar perdoar as pessoas também, né? E o terceiro ponto é partindo o pão. No partir do pão, quer dizer, na Santa Ceia, eles ficavam firmes, participando sempre na Santa Ceia. Muito importante isso também para nós hoje, esse alimento espiritual que nós recebemos, então, o corpo e sangue de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para uma vida de fé e de amor. E por último, então, fazendo orações. As orações também os cristãos faziam e nós precisamos fazê-las individualmente e também na igreja. Ali nós fazemos muitas orações que são importantes, porque na oração nós contamos com o poder de Deus, que faz muito, mas muito mais do que nós conseguimos fazer. Então, o lema geral, firmados em Cristo, quer dizer que nós precisamos ficar firmes. Nós queremos ficar firmes. Ficar firme significa não ser abalado por coisas que querem nos derrubar da fé, do amor, por tentações que vêm às vezes dentro de nós mesmos,
que nos querem tirar de perto de Deus. Então, estar firme é não ser abalado tanto por isso. Ou por pessoas que também, com o seu exemplo, às vezes nos arrastam para práticas contrárias à palavra de Deus, ou que com os seus ensinamentos diferentes, aí o mundo está aí hoje, né, nos influenciando muito com aquilo que vai colocando para nós seguirmos. Então, estejamos nós firmados em Cristo. E aí, então, o lema é recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. O destaque desse ano. Nós recebemos. Nós, como cristãos, nos colocamos sempre na dependência de Deus e reconhecemos que tudo aquilo que temos, recebemos. É dado por Deus, generosamente, graciosamente. Nós vivemos num mundo criado por Deus, nós vivemos num mundo que é mantido por Deus. Então significa que qualquer coisa que nós tenhamos, no fundo não é nossa, mas é de Deus. Nós recebemos da parte de Deus. E agora, mas principalmente, o que é que nós recebemos de mais importante da parte de Deus? Quando a gente, no fim do ano, chega lá para agradecer a Deus por aquilo que teve no ano que passou, provavelmente o que você vai lembrar, né? Se eu lhe perguntar o que você recebeu da parte de Deus, talvez você diga, recebi um carro novo, um carro melhor, recebi saúde, recebi a família, recebi, enfim, outros bens, ganhei alguma coisa muito importante, mas tudo a gente pensa mais no plano material. Como é difícil para nós pensarmos que a grande bênção, as grandes bênçãos são espirituais que Deus nos deu. E nós as recebemos. E aqui, então, o estudo nos traz de que nós recebemos perdão, vida e salvação. São bênçãos espirituais. São as grandes bênçãos. Se você pensar assim, o que é que Deus fez por mim? O que é que Deus faz por mim? Né? Nós podemos dizer que essas três palavras resumem tudo. Perdão, vida e salvação. Resumem tudo, né? Que nós realmente recebemos da parte do nosso Deus. Por isso nós vamos dar uma examinada em cada um deles, desses tópicos aí. Perdão, vida e salvação. O primeiro, o perdão. Nós vamos ler na Bíblia aí, o texto bíblico. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, nele aqui significa em Jesus, né? Então, nós temos o quê? Nós temos redenção. Como que redenção é salvação também, né? Redenção significa ser resgatado, ser tirado de uma situação muito ruim para uma situação boa. Como é que nós recebemos essa redenção? Pelo seu sangue. E aí, então, continua dizendo remissão dos pecados. É quase que uma repetição da mesma ideia, né? Redenção, remissão dos pecados. Remir é comprar, né? Sermos comprados, né? Deus nos comprou. Ele pagou um preço. Qual foi o preço? Foi, como diz ali, o sangue de Jesus. Isso é, a morte de Jesus na cruz. Por isso, inclusive, na Bíblia Nova, tradução na linguagem de hoje, o texto bíblico diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. A palavra redenção aqui, então, essa tradução traduziu como libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Em lugar de remissão, ele fala perdoados, que é realmente isso que acontece. Nós temos os nossos pecados perdoados. E aí ele diz assim, como é maravilhosa a graça de Deus. Então, perdão é a grande bênção que nós recebemos da parte de Deus. Ela subentende que existem pecados, nós temos dificuldades em reconhecer que nós recebemos o perdão, né? Tanto é que dificilmente, quando a gente faz uma oração de agradecimento a Deus, a gente agradece, obrigado Deus pelo perdão.
mas é uma grande bênção, porque pelo perdão Deus nos livra do pecado, Deus nos livra da desgraça do pecado, Deus nos livra do domínio do pecado. Temos que lembrar que o pecado é que trouxe toda essa situação no mundo, a situação de dificuldade, que a vida no mundo é difícil, né? Quer dizer, quando a gente pensa que superou certas coisas, elas voltam muitas vezes de maneira até pior, né? E nós enfrentamos então essas dificuldades. Pelo perdão, nós temos essas consequências do pecado aí tiradas, né? Claro, nesse mundo, ainda enquanto nós não temos a salvação final, nós ainda vivemos sob certas dificuldades. Mas essas dificuldades não nos tiram a paz. Então o perdão nos deixa em paz com Deus e nos deixa em paz de espírito, em paz interior, de maneira que nós então podemos viver melhor essa situação. Depois o segundo item nos diz que nós recebemos vida. O que é vida? Eu gosto de sempre falar que vida é o contrário de morte. Morte é o quê? Morte é tudo aquilo que nos traz dor, sofrimento, tristeza, angústia, medo, que torna a nossa vida difícil, né? Que tira a nossa qualidade de vida ao ponto de a morte final e absoluta, então, nos tirar totalmente qualquer coisa que nos traga satisfação. Então, quando nós, por exemplo, estamos doentes, sentimos dor, o que está acontecendo? Está acontecendo que é a morte se manifestando. Quando nós temos a superação dessa dor, então nós temos vida, nós recebemos vida. Por isso, então, quanto mais vida nós temos, menos sintomas de morte nós temos. Quanto mais morte nós temos, menos vida. Então, na morte, nós vivemos tristes, angustiados, preocupados, com medo. Na vida, nós vivemos esperançosos, nós vivemos em paz, ainda tendo dificuldades no corpo, ainda sentindo dores no corpo, mas nós temos essa esperança, nós temos essa paz, nós temos essa segurança, né? Que então nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Jesus Cristo disse assim, nós temos um texto bíblico aqui de Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz que Deus dá, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando nós dizemos que nós ganhamos vida da parte de Deus, uma outra palavra pode ser paz, né? A ponto desse trio aqui, perdão, vida e salvação, alguns dizerem que é perdão, paz e salvação. Nós temos paz. Então, essa paz nós podemos ter aqui nesse mundo. Então, mesmo que de repente nós estejamos passando por dor, por algum sofrimento, por alguma dificuldade, mas nós podemos sentir paz em nosso coração, né? Então, nós não sofremos tanto, nós não nos angustiamos, nós vivemos mais tranquilos, nós temos mais vida. Então, vida como sinônimo de paz. Uma outra característica de dizer que temos vida é a esperança. Na Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, lemos o seguinte texto bíblico: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo,
Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Vejam só, nova vida, esperança. Esperança viva, a mesma palavra viva, de vida, né? Então, quando a gente tem esperança, a vida é mais fácil, não é mesmo? Aliás, quem não tem esperança nenhuma de nada, já morreu, não é mesmo? Quem não tem esperança de que vai superar uma dificuldade, de que amanhã poderá ser melhor, ou mesmo de que amanhã vai ter aquilo que tem hoje, se hoje está bem, quem não tem essa esperança não está vivendo. Ele vive com medo do futuro, ele vive com medo das situações. Então, essa vida que nós recebemos da parte de Deus, ela se caracteriza como uma esperança. Uma esperança de que eu vou sobreviver, de que eu vou superar as dificuldades, de que Deus vai cuidar de mim, e uma esperança especialmente para a vida eterna. Isso é vida. A esperança é vida. A esperança, inclusive para o cristão, a esperança nem é a última que morre, porque ela não morre nunca, né? Porque depois nós vamos estar no céu, né? Nem no fim desta vida, né? Uma outra característica desta vida que nós recebemos é uma nova vida santificada. Vamos ler um texto bíblico de Efésios 5, 8, que diz assim: vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Deus então nos possibilitou, recebemos uma vida santificada. Quer dizer, nós só podemos fazer essa vida santificada porque Deus nos resgatou, nos redimiu, nos perdoou, então nos concedendo a capacidade de fazer aquelas coisas que são boas, que no fim contribuem para o nosso bem, de alguma forma, e para o bem das pessoas. Então essa nova vida aí, de um filho de Deus, ela é recebida da parte, nós recebemos ela da parte de Deus, ela nos foi dada, né? Então nós vamos tratando de descobrir e praticar aquilo que agrada a Deus. Isso é bom para o mundo, para um mundo melhor, para uma igreja melhor, para uma vida em família melhor. E é bom para nós mesmos. Fazer o bem, fazer aquilo que é certo, traz satisfação. Isso vem da parte do nosso Deus. Então, nós podemos ter esta nova vida e nós a recebemos da parte de Deus. E aí, então, também podemos e precisamos agradecer a Deus por isso, né? De novo, eu digo, quando você pergunta, quando alguém lhe pergunta o que você recebeu de Deus, ou quando eu quero agradecer a Deus, eu lembro de agradecer pela vida que eu recebi, uma vida diferente, uma vida de dentro para fora, que Deus colocou dentro de nós. Não que nós tenhamos ela por natureza, mas uma vida que está no nosso coração, na nossa alma. E aí o terceiro ponto que nós recebemos, então, da parte do nosso Deus é a salvação. Aí temos o texto bíblico de João 3,16, que todo mundo conhece, podemos até dizer de cor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a nossa vida não é só para este mundo, né? Claro que nós já temos bênçãos neste mundo da parte do nosso Deus. Como eu disse, nós temos o perdão, né? A consciência tranquila, né? De ser perdoado por Deus sem complexo de culpa. E nós temos vida, né? Uma nova vida. Isso é tudo nessa vida.
mas a nossa grande expectativa é para a vida eterna, a ponto de a Bíblia dizer que a nossa passagem aqui nesse mundo ela é curta, né? Comparado com a vida eterna, né? Tem um texto bíblico que diz assim, Hebreus 13:14, de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, né? Então a nossa cidade aqui, a nossa morada, nosso local aqui, não é permanente, ele é provisório. Quando eu era criança, a família comprou uma terra bem no interior, naqueles anos ainda muito mato, aí no local do Paraná, com muito mato, e aí o meu pai, e eu fui muitas vezes junto lá, né, foi lá então para desmatar aquilo lá. E era meio longe de onde nós morávamos naquele tempo, então a gente ficava acampado por lá, né? E aí a gente tinha uma barraquinha lá que a gente então se abrigava da chuva, do frio, dormia, fazia as comidas, né? Mas a gente sabia que aquilo ali era um lugar provisório. A casa verdadeira que nós iríamos morar em definitivo depois seria outra, né? Então a gente assim procurava viver tão bem quanto possível naquela barraca que te trazia muitas limitações, mas a expectativa era de que dentro de algum tempo nós iríamos ter uma casa definitiva, onde estávamos então desmatando tudo para poder então construir e também fazer as roças, os pastos e assim por diante, né? Bom, dá até para comparar a nossa vida aqui nesse mundo com essa barraca, né? Quando a gente está, a gente procura ter o mínimo necessário para a vida e a gente tem isso também prometido da parte de Deus, mas que o nosso grande investimento não é naquela barraca, o nosso grande investimento é na casa definitiva que nós vamos morar, e no caso aqui é o céu, então, que é o lugar definitivo que nós vamos morar. Nós nunca podemos perder essa perspectiva de que a nossa caminhada é em direção ao céu. Nosso lugar definitivo é o céu. Aqui nós estamos na caminhada em direção lá no céu, né? E aí, então, nos diz também que isso Deus nos deu. Deus deu o seu Filho unigênito. É dádiva de Deus. A salvação, de novo, como assim, como o perdão, como a vida, né? Nós não podemos comprar, nós não podemos conseguir com nossos esforços, nós não merecemos. Ela é dada graciosamente a nós por Deus. E como é que é o céu? Então, a comparação nem consegue ir tão longe, né, da barraca com a casa, né? Mas coisas que eram difíceis, dificuldades que nós temos nesta barraca que é este mundo, esta vida aqui, lá no céu não vão existir, né? Vocês conhecem, talvez nem todos, mas imagino que conheçam o texto bíblico de Apocalipse, né? Vamos ler de novo, Apocalipse 20, 21, que diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Vejam, então todas essas coisas vão desaparecer, tudo aquilo que é morte vai desaparecer, não vai existir mais, né? Aqui nesse mundo, nós nunca vamos conseguir a vida total e plena, porque esse mundo ainda está no pecado, né? E é só depois que nós estivermos no céu, onde nós vamos então passar pela morte física, né? E vamos então depois para o céu, lá sim, lá vai ser tudo perfeito, né? Então, olha que descrição maravilhosa e que esperança maravilhosa nós podemos ter, né? Enxugar dos olhos toda lágrima, né? Quer dizer, não vai ter mais a tristeza, nós não vamos mais precisar chorar de tristeza, né? Quer dizer,
A morte já não vai existir, nem a morte, nem qualquer coisa que signifique morte, né? Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Quer dizer, até repetindo aqui, lágrima, pranto, né? Mas para enfatizar que todas essas coisas que são morte aqui para nós nessa vida vão passar, né? Então, se nós dizemos assim, nessa vida eu posso viver em paz, eu posso ter paz e seguir em frente, combater essas coisas de morte, mas não vai ser na plenitude, não vai ser possível aqui, mas depois então será plenamente possível, né? E aí então, dito isso, né, nós precisamos reconhecer que recebemos isso da parte de Deus, esse perdão maravilhoso, essa nova vida maravilhosa, e a salvação eterna é dado por Deus. E agora, então, diz o nosso destaque do ano, nós precisamos compartilhar isso, né? Como é que nós vamos compartilhar, né? Bom, se nós recebemos, a ideia é compartilhar. Hoje se fala muito em compartilhar, né? Através da internet, das redes sociais, você recebe alguma coisa, você acha que é importante para o outro, que vai ajudar o outro de alguma forma, você compartilha, né? Então, muito mais isso que você recebeu da parte de Deus, você compartilha. Você compartilha o perdão. Como é que você vai compartilhar o perdão? Em primeiro lugar, falando que em Cristo há perdão, né? Você falando para uma pessoa que está angustiada com o pecado, há perdão. Ou talvez aquele que não está nem aí com o pecado, você mostrar que ele está em pecado diante de Deus. E que os problemas que estão lhe acontecendo são consequências do pecado, mas que há perdão em Jesus Cristo, que ele se volte para Jesus e ele vai perdoar. Então, compartilhar. E também compartilhar o perdão significa eu também compartilhar os outros, assim como Deus me perdoou, né? Eu perdoar os outros como Deus me perdoou. Isso até nós oramos no Pai Nosso, e perdoa-nos como nós também perdoamos, né? Sabe? Então, também viver em perdão, né? Deus perdoa muita coisa para a gente, Deus perdoa tudo para a gente, né? E por que nós não vamos perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me desprezou, aquele que fez pecados contra mim, né? Isso começando na própria família, né? E dentro da igreja também, como é difícil, mas nós precisamos compartilhar esse perdão. Se o recebemos, vamos também compartilhar com os outros. Compartilhar vida. As coisas que você faz trazem vida para as outras pessoas ou elas derrubam ainda mais a pessoa? Então, até as palavras, né? Se diz que podem haver palavras de vida e palavras de morte. As suas palavras trazem vida, trazem significado para a vida, ajudam a vida da pessoa a ela viver melhor, ou as suas palavras elas mais magoam, elas mais derrubam, ou até elas levam a pessoa mais ainda ao pecado, mais ainda longe de Deus. As suas atitudes são atitudes que podem dizer assim, olha, elas ajudam a vida de alguém, elas aliviam a vida de alguém, né? Então, compartilhar essa vida, recebemos da parte de Deus, nós podemos compartilhar pelo testemunho também, falando da vida nova que Deus dá, né? E por fim, então, compartilhar a salvação. Não que nós consigamos salvar alguém, né? Nós não salvamos ninguém. Aliás, nós não conseguimos nem convencer alguém, né? Do pecado e das coisas erradas de Jesus Cristo, né? Isso é o Espírito Santo quem faz. Mas nós podemos compartilhar a mensagem da salvação, né? E quando compartilhar, falar para a pessoa disso aí, né? E mesmo que a pessoa, de repente, não veja motivo nenhum para ela nessa vida seguir Jesus Cristo, mas nós precisamos confrontá-la com a eternidade. Mesmo que aqui nesse mundo você aparentemente consiga viver sem Jesus, mas depois dessa vida não tem jeito. Aí você não consegue viver. Então, compartilhar essa mensagem com as pessoas. A salvação. Quantas pessoas, posso me fazer uma pergunta, quantas pessoas
poderão buscar a salvação, encontrar o caminho da salvação através daquilo que eu lhes falo, através daquilo que eu lhes comunico de alguma forma, pode ser por escrito também, ou por outras formas, pela internet, né? Então, compartilhar essa salvação. Irmãos, amigos, este é o estudo de hoje, né? Esperamos que possamos nos firmar nestas verdades, praticá-las em nosso coração e que elas nos tragam realmente mais fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós oramos. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem de perdão, vida e salvação. Obrigado pelo perdão recebido, obrigado pela nova vida e obrigado porque já nos tens garantido a salvação eterna. Conserva-nos firmes e ajuda-nos com o teu Espírito Santo a compartilhar estas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus acompanhe a todos.